Overuse muscle injuries in sports. And I'm going to speak about 5 topics. The first is overuse muscle injuries in sports, healing and complication of muscle injuries, healing and post-injury assessment at ultrasound and MRI, complications of muscle injuries, and the last is risk of re-injury. Overuse muscle injuries in sports. Delayed onset muscle soreness, maybe in this article DOMS, and chronic as the exceptional compartment syndrome, SESC. Named in this article, CE is an overuse injury related to physical activity with muscle pain developed hours to days after a specific activity. A decrease of muscle function and strength can be observed. Such clinical presentation is different from muscle strains, which their immediate onset of pain and represents the main key to diagnosis. Muscle edema is depicted as high signal intensity of the affected muscle belly at fluid-sensitive MRI sequences, and peripheral fluid may be present at the early phase of injury. There is no macroscopic fiber disruption or tears associated with DOMS. The resolution of symptoms and reestablishment of muscle function occurs within a period of 10 to 12 days, whereas abdominal signal intensity on fluid-sensitive MRI may last up to 80 days. We have a sagittal proton density fat suppressed MRI that shows diffuse edema of the semitendinous muscles. You can see in these arrows. Is a soccer player complaint of pain that developed 26 hours after intensive training. There is no associated peripheral fluid and no fiber disruption is depicted. Now about CECS. Is typically observed in young athletes, is characterized by chronic and recurrent pain induced by physical activity, mainly due to abnormal increase of tissue pressures that led to reduced perfusion and ischemic pain. The typical clinical manifestation refers to onset of pain in a specific muscle compartment after initiation of a specific physical activity. Change in T2 values in muscles before and after exertion of more than 20% has been suggested as positive for CECS. As in compartmental syndromes, the increase in compartmental pressure may lead to decreased muscle vascular flow, which may be depicted with contrast enhanced image techniques and which can lead to myonecrosis. In this image, you have a compartment syndrome affecting the extensor and anterior compartment of the right leg. In the first image, you can see an axial T2 weighted fat suppressed MRI. In the second image, we have a T1 weighted fat suppressed MRI image after intravenous gadolinium contrast agent injection. The extensive muscle edema, you can see in the first image in the arrows, and the extensive lack of enhancement after intravenous contrast agent injection, you can see in arrows in the second image, indicate completed blood supply. The second topic that we will go to speak about is healing and complication of muscle injuries. Pathophysiology. In most types of muscle injuries, the repair and healing mechanisms are commonly characterized by 3 stages. The first, the initial destruction and inflammatory phase, the repair phase, and the remodeling phase. Healing and post-injury assessment at MRI image. While muscle injuries heal, there is a decrease in fluid-like signal intensity at the site of injury.
Scar tissue has been observed as early as 6 weeks after initial injuries, which can display low signal intensity on T1 weighted and high signal intensity on fluid-sensitive MRI at early stages. At late stage, scar tissue usually displays low signal intensity for all MRI pulse sequences. In this image, we have a MRI. Is a 29 years old male handball player, occurred in 6 months earlier. We have an axial intermediate weighted fat suppressed of the pelvis that shows subital residual hyperintensity signal intensity change surround the central tendon. You can see these aspects in the arrow. The third topic is healing and post-injury assessment as ultrasound and MRI. Ultrasound finds observed during normal healing depend on the nature of the original may appear with increased intensity during healing on ultrasound study. In this, a reduction in size or resolution of the region of increased echogenic. Grade 2 injuries may present as hypoechoic regions, indicate of fluid adjacent to muscles fibrils or adjacent to the epimedium. Resolution or substantial decrease is the quantity of fluid is to be expected during the normal healing process. Any hematoma or fluid collection should decrease in size, and macroscopic muscle tears may demonstrate echogenicity of the margins of the tears and healing occurs. Now we are going to speak about complications of muscle injuries. We have two most important complications. There is muscle hernias and myositis ossification traumatic. In this study named MOT. Muscle hernias are a hard complication and are a result of direct trauma to a muscle, which may herniate through a small facial defect. In this image, you have a muscle hernia of extensor digitory longus. With epimedial defects, you can see in this arrow, and a muscle hernia you can see in arrow red. The other complication is a myositis ossification traumatic, MOT. Is a non-neoplastic proliferation of bone and cartilage within the skeletal muscle at the site of previous trauma or repeated injury and or hematoma. Most commonly affected the thigh and arm. Although MOT is a benign, self-limiting condition, imaging is important to exclude infection or malignancy. We have in this image a woman with 22 years old that noted incidentally a solid mass as the anterior right thigh that was movable beneath the surface. There was previous history of minor direct contact trauma during a hockey game 9 months earlier. Image shows a peripheral calcification lesion. You can see in these arrows. And the second MRI, the lesion appear hyperechogenic to muscle. And the MRI obtained after contrast agent administration that shows marked heterogeneous enhancement of the lesion. You can see in these arrows. And the last topic is risk of head injury. High head injury rates remain a major problem following acute muscle injuries. Head injuries are often more severe than the initial injury and are associated with a longer absence from sports.
Competitive, and the final you can conclude, né? Competitive athletes are at a high risk for acute and repetitive muscle injury, mainly in the lower limbs. Although the clinical examination remains the core of any patient assessment, radiology plays an increasingly important role in the initial assessment and follow-up of muscle injuries. And now we are going to speak in Português. A gente vai fazer um breve comentário do que a gente falou, sendo que em português. Né? Então, assim, os 5 tópicos que a gente adotou foram lesões musculares por uso excessivo nos esportes, reparo e complicações de lesões musculares, avaliação de cicatrização no pós-lesão, tanto essa avaliação vai ser feita tanto no ultrassom quanto na ressonância, as possíveis complicações das lesões musculares, né, no caso as principais, e o risco de novas lesões. As lesões musculares por uso excessivo no esporte, elas são, nesse artigo, divididas em 2, né? Dor muscular de início tardio e a síndrome compartimental por esforço crônico. A dor muscular de início tardio, ela é uma lesão de uso excessivo, que vai estar relacionada à atividade física, e ela vai se desenvolver horas a dias após uma atividade específica, né? E ela pode ser observada uma diminuição da função e até mesmo da força muscular. Essa apresentação clínica, ela vai ser diferente das deformações musculares com início imediato da dor e representa a principal chave diagnóstico para isso, né? Então, o edema muscular, ele é descrito como alta intensidade do sinal nas sequências da ressonância, nas sequências sensíveis a líquido, e fluido perifacial, ele pode estar presente na fase inicial da lesão, né, o mais comum. E não há ruptura macroscópica das fibras musculares, né, não é observada essa alteração. E a resolução dos sintomas e restabelecimento da função daquela musculatura vai estar em torno de 10 a 12 dias. Então, essa imagem, a gente vai mostrar, né, um corte sagital, que a gente está mostrando o edema, apontado pelas setas, né, o edema do músculo semitendíneo. Isso aconteceu no jogador de futebol que fez um esforço intenso e 26 horas depois desse treino, ele começou a apresentar sintomas de dor. E nessa imagem, a gente não vai ter associação, né, com aquele fluido perifacial e também não vai ter ruptura muscular, das fibras musculares. Falando da outra, que seria a síndrome compartimental do esforço crônico, ela é normalmente observada em atletas jovens, vai ser caracterizada por dor crônica e recorrente, induzida por atividade física, principalmente devido ao aumento anormal das pressões teciduais, que vão levar a uma redução dessa perfusão e também levar a dor isquêmica. A manifestação clínica típica ela vai se referir no início da dor em um comportamento muscular específico após o início de uma atividade física também específica. Nessa imagem, a gente vai ter, né, na primeira seria, né, um corte axial com ponderação entre T2 com supressão de gordura, e na segunda seria uma T1, uma RM T1 com pós-contraste, também com saturação de gordura, e na primeira imagem a gente vai ver representado pelas setas o edema, e na segunda esse padrão heterogêneo vai representar, um padrão heterogêneo de contraste vai representar que teve algum comprometimento do suprimento sanguíneo dessa região. O reparo e as complicações das lesões musculares, né, na maioria dos tipos de lesões, os mecanismos vão ser 3 principais mecanismos: a destruição inicial e fase inflamatória, a fase de reparo e a fase de remodelamento. O tecido cicatricial, ele geralmente vai ser observado após cerca de 6 semanas da lesão inicial, isso na ressonância magnética, que ele vai se apresentar, né, com baixa intensidade do sinal em T1 e alta intensidade do sinal nas sequências sensíveis a líquido, e nos estágios finais vai aparecer com a baixa intensidade em todas as sequências, né? Então, nessa outra imagem, a gente vai ter, né, uma ressonância de uma injúria muscular crônica. A gente é um paciente de 29 anos que era jogador de handball, e essa lesão ocorreu há cerca de 6 meses atrás. Então, esse corte axial intermediário com supressão de gordura,
ele vai mostrar um hipersinal nessa região, e esse hipersinal vai predizer como se fosse algo cicatricial, é um sinal tardio de que houve lesão nessa topografia. O reparo e complicação das lesões musculares no ultrassom. Os observados durante a cicatrização normal, da natureza da elas vão cicatrização. Então, nessa situação, a cicatrização normal ela vai ser considerada quando houver uma redução do tamanho ou então uma resolução daquele aumento da ecogenicidade que havia sido visto anteriormente. As lesões de grau 2, elas podem se apresentar como regiões hipoecóicas, e vai se esperar uma resolução ou diminuição substancial da quantidade de líquido durante o processo normal de cicatrização, quando você vai comparar no ultrassom inicial. Então, qualquer hematoma ou coleção de líquido, ele deve diminuir de tamanho comparativamente com os exames iniciais. Aquelas duas principais complicações que a gente havia falado, né, que no caso seria a hérnia muscular e a miosite ossificante traumática. Nessa primeira imagem, a gente vai ter um ultrassom, um corte transversal. As setas vão apontar, né, para a falha da fáscia, e as cabeças de seta vão apontar para a musculatura que está passando através dessa falha, né, que seria essa hérnia muscular. Nessa outra imagem, a gente vai ver na tomografia um padrão heterogêneo. A gente consegue ver que é calcificação, que tem presença de calcificação na lesão. Na segunda imagem, nessa ressonância, a gente já vai ver que ele vai ter um padrão homogêneo e também de sinal, basicamente de isossinal à musculatura adjacente. Já na terceira imagem, que foi feita a administração de contraste, você vai ver um padrão heterogêneo. Né? E falando dos riscos de novas lesões, né? As altas taxas de reenjura, elas continuam sendo um grande problema após as lesões musculares. E o agravante nessa situação é porque normalmente quando o paciente ele vai ter outra lesão, essa lesão vai ser mais grave do que a lesão inicial e vai também estar associada a um afastamento das suas atividades, dos esportes, por um período maior. Então, concluindo, os atletas competitivos eles têm alto risco de lesão muscular aguda e de reenjura, né, de lesões repetitivas, principalmente nos membros inferiores. Fala também, pode ter nos superiores, mas a principal é inferior. E embora o exame clínico continue sendo, né, o principal, sendo o cerne de qualquer avaliação do paciente, a radiologia ela vai desempenhar um papel cada vez mais importante na avaliação inicial e também nos exames subsequentes, né, no acompanhamento dessa lesão, na cicatrização dessa lesão. Então é isso.